Diletos amigos e irmãos, eu vos cumprimento com a paz do Senhor, dou graças a Deus por mais uma oportunidade que Ele me concede poder postar mais um comentário de uma das nossas lições aqui da CPAD. A lição de hoje é a última lição do primeiro trimestre da CPAD. Nós temos trabalhado aí um grupo de lições e a lição de hoje tem como título, a lição 13 de 31 de março de 2019. O título da nossa lição nos diz o seguinte: orando sem cessar. Essa lição é muito importante porque ela vai estar nos trazendo a importância da oração e que essa oração ela seja uma oração incessante. Sabemos que a oração é algo fundamental na vida do cristão. Todo cristão ele deve ter o cuidado de se voltar para uma vida de oração, porque a oração é exatamente esse canal de comunicação com Deus. Quero já adiantar que eu vejo não somente a oração, mas toda a vida com Deus eu percebo como um relacionamento. Então, o que é orar? Num sentido mais espiritual. Orar é um relacionamento com Deus. Aquele que ora, aquele que desenvolve uma vida de oração, está entrando em contato com Deus, está desenvolvendo um relacionamento por meio da oração. Portanto, a oração, esse diálogo com Deus, só é possível na sua essência, e o verdadeiro sentido da oração é exatamente esse momento de diálogo, de relacionamento com Deus. O nosso textuário da lição, o título da lição, como nós já falamos, é uma ordem ou uma advertência que devemos orar e nunca parar de orar, daí orar sem cessar. Também é necessário nós fazermos uma observação que quando o texto ele fala orar sem cessar, é no sentido de quê? De que nós devemos andar em constante espírito de oração. Uma vez que ninguém vai ficar orando o dia todo, sendo que nós temos as nossas ocupações, os nossos afazeres do dia a dia, temos que trabalhar, temos que estudar, etc, etc. Então a ideia de orar sem cessar é no sentido de nós estarmos ou estivermos constantemente em espírito de oração, ou seja, ligado com Deus, em um relacionamento constante com Deus, em uma vida de relação permanente diante de Deus. O textuário da nossa lição nos apresenta o textuário ele é basicamente, ele é o título da lição, está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17, quando nos diz: orai sem cessar. Esse é também o textuário da nossa lição. A verdade prática nos apresenta. O Novo Testamento nos ensina que a oração deve ser uma prática contínua dos cristãos, desde a primeira até a segunda vinda de Cristo. Então o texto aqui nos chama a atenção que o Novo Testamento ensina que a oração deve ser uma prática constante do cristão desde quando Jesus veio e deixou a promessa de voltar, que nós devíamos continuar esperando. É necessário que nós estejamos numa campanha, numa vigília constante, numa maratona de oração até que Jesus volte. Portanto, esse textuário, essa verdade prática que nós lemos, nos apresenta que a prática da oração ela deve ser contínua na vida do cristão, isso desde a primeira vinda de Cristo até a sua segunda vinda, que nós aguardamos. A igreja precisa viver em constante oração. Bem, vamos para o comentário da leitura bíblica em classe. Está no livro de Mateus, capítulo 6, versos de número 5 até o verso 13. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Eu espero poder contribuir com vocês com o comentário dessa lição, uma vez que nós sabemos o desafio que é estudar a palavra de Deus, a preocupação que nós devemos ter em falar aquilo que de fato seja o que a palavra de Deus nos revela. Portanto, aí no livro de Mateus, capítulo de número 5, capítulo de número 6, versos 5 a 13, é um texto muito interessante, porque neste texto Jesus ele estará dando ensinamento aos seus discípulos e trazendo
em certa forma, uma disciplina em relação ao comportamento de alguns que se voltavam para a vida de oração, ou pelo menos se pretendiam adoradores de Deus por meio da oração, mas que de fato estavam se comportando de maneira negativa. E o texto ele vem para exortar quanto à postura do coração diante de Deus em oração e ensinar a trazer um modelo da verdadeira oração. Então o que nós temos aí? Mateus capítulo 6, o verso de número 5, nos diz o seguinte: e quando orares, não sejas como os hipócritas. Então aqui Jesus já está apresentando que a oração não deve ser uma oração de hipócrita. E olha o que nos diz a sequência: pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas. Então esses hipócritas, eles se compraziam, tinham prazer em orar em pé nas sinagogas. E aí o texto ele continua dizendo: se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Então essas pessoas aqui, elas ficavam nas sinagogas, nas esquinas, orando, a fim de que os homens percebessem que essas pessoas, elas eram pessoas de oração. E aí o texto nos diz que essas pessoas já receberam o seu galardão. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Nota que aqui o ensinamento de Jesus instruindo para que os irmãos, a igreja, os discípulos, os cristãos, eles não fossem como os hipócritas, como esses religiosos que oravam nas sinagogas e nas esquinas, a fim de que os homens os notassem e os vissem como verdadeiros homens de Deus, homens de oração. E uma vez que eles eram vistos por esses homens, a Bíblia diz que eles então já haviam recebido o galardão, que era exatamente o aplauso, a atenção das pessoas que os via orando. Aí o verso 6, Jesus vai ensinar então como deve ser a oração, uma oração que não seja a oração de um hipócrita. Aí ele ensina o seguinte: mas tu, quando orares, entra no teu aposento, ou seja, entra no teu quarto, um lugar secreto. Entra no teu aposento, fechando a tua porta, ora a teu pai que vê o que está em oculto, e teu pai que vê o que está em oculto te recompensará. Olha que interessante, porque aqui o texto ele vai colocar totalmente o inverso da oração do hipócrita. O hipócrita faz uma oração nas esquinas e nas sinagogas para que todos os vejam como homens de oração. Jesus ensina então que os seus seguidores, ao orar, deveriam entrar nos seus aposentos, no seu quarto, trancar a sua porta e orar em secreto. E o Senhor Deus, que vê em secreto, recompensaria essa posição. Recompensaria aquele que estava buscando sem nenhum interesse de ser visto pelos homens. Muito interessante esse texto. Aí na sequência do verso 7, ele vai dar uma instrução que é muito importante. Quando ele diz o seguinte: e orando, quando vocês estiverem orando em secreto, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Aqui Jesus está falando exatamente em relação àqueles que pensam estar orando, mas que ficam repetindo as mesmas coisas, as mesmas palavras, achando que pelo fato de estar repetindo 1, 2, 3, 4, 10, 20, 30 vezes, que ele será ouvido pelo fato de ter repetido. Então aqui o Senhor está dizendo que oração não é eu ficar repetindo palavras já prontas, palavras feitas. Que oração ela é uma construção. Oração não é algo que você pega por escrito, ou que alguém, algum credo, alguma igreja estabelece, e que aí todos têm que falar uma quantidade de palavras, as mesmas palavras, repeti-las várias vezes, para que assim Deus possa ouvir. Jesus está dizendo que isso não é a verdadeira oração.
Que isso não passa de uma reza, não passa de palavras vazias que a pessoa está repetindo, mas não está criando no momento do relacionamento com Deus, no momento do diálogo com Deus, ele não está trazendo, não está fundando, não está desenvolvendo um diálogo no momento da comunhão com Deus. Então isso são palavras de Jesus quando ele diz, não useis de vãs repetições, mostrando o quê? Que as repetições não têm valor, são vãs diante de Deus. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Aí o verso 8. Mas não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Então, mostrando que Deus ele conhece a nossa necessidade. Antes mesmo de nós elaborarmos as nossas palavras, Deus já conhece o que está no nosso coração. Ele já conhece tudo sobre nós e o que nós precisamos. Mas isso não quer dizer que as nossas queixas, que os nossos pedidos não devam ser apresentados diante de Deus. Que alguém pode pensar assim, então se Deus já sabe de tudo, então eu não preciso nem sequer orar, porque ele já conhece. Mas a Bíblia diz que as nossas petições, elas devem se fazer conhecidas diante do Senhor. Então, nesse sentido aqui, o que o texto está dizendo é para que não haja necessidade de várias repetições, como se repetindo várias vezes, Deus fosse se mover, Deus fosse entender, Deus não fosse esquecer. Porque não é pelo número de repetição, mas é a maneira como eu me coloco diante de Deus em oração. Por isso que o Senhor aqui condena a repetição, está dizendo o quê? Que nós não devemos nos assemelhar a esses hipócritas. Por quê? Porque o nosso Pai que está nos céus, ele sabe das nossas necessidades, mesmo antes de nós o pedirmos. Então, mesmo antes de pedir, ele já sabe o que nós vamos pedir. Nós devemos tão somente formalizar o nosso pedido, sem precisar esse excesso de repetição, estar ao mesmo tempo ali durante um longo tempo falando as mesmas coisas, como se isso levasse Deus a ouvir o nosso pedido. Então é nesse sentido que Jesus está então instruindo. Aí então, a partir do verso de número 9, Jesus ele vai estar ensinando uma oração modelo, uma oração que a partir da qual todos devem aprender a orar. Essa oração, apesar de ser conhecida por muitos e de muitos orarem ou rezarem esta oração, ela é de um significado muito profundo. Às vezes eu percebo a superficialidade das pessoas em estar pronunciando as palavras desta oração, que é conhecida a oração do Pai Nosso. Esta oração foi uma oração modelo, deixada por Jesus, não para servir de uma reza, para que se fique repetindo o Pai Nosso várias vezes, ou toda vez que se ajoelhar, sem estar vivenciando, pensando, entendendo aquilo que está falando com Deus. Muitos, infelizmente, têm transformado a oração do Pai Nosso em uma reza. Inclusive muitos cristãos, muitos crentes, que quando se ajoelham ou de pé, seja lá qual for a postura, quando vão orar, estão repetindo essas palavras que eles já decoraram, mas não têm consciência do que estão falando. Eu repito, a oração diante de Deus é relacionamento com Deus. Assim como eu travo um diálogo com um bom amigo, e esse diálogo não há nada premeditado, mas a conversa vai fluir entre verdadeiros amigos, a conversa flui de uma maneira natural. Da mesma forma deve ser a nossa oração diante de Deus. Ao nos colocarmos diante do Senhor, a nossa vida, a nossa alma, o nosso espírito tem que orar e a nossa boca expressar palavras que o próprio Deus, nesse momento de relação, por intermédio da pessoa do Espírito Santo, nos inspira a falar.
Então nós vamos ver que cada palavra ensinada nessa oração modelo, ela tem um significado. Nós vamos entender, eu espero que eu possa, que eu consiga explicar para vocês, o valor, o peso, a seriedade da oração do Pai Nosso. Então vamos lá para os primeiros versos. Aí a partir do verso 9, a oração inicia dessa forma. Portanto, vós, aí Jesus dizendo, orareis assim. Aí começa a oração. Pai nosso que estás nos céus. Ora, as primeiras palavras da oração são palavras de alguém que reconhece a Deus como um Pai. E uma vez que alguém reconhece a Deus como um Pai, está se colocando na posição de filho. E filhos que sejam obedientes. Porque o verdadeiro sentido do reconhecimento do que é um pai se deve exatamente ao filho que sabe valorizar por meio do caminho da obediência. Então aqui, nessa oração, Jesus está nos apresentando um modelo, nos apresentando Deus como um pai. Pai nosso que estás nos céus. O nosso Pai, Deus que está nos céus. Primeiro reconhecimento, reconhecimento de Deus como um Pai. E de que nosso Pai é Deus. Aí na sequência aí do verso 9, diz o seguinte: santificado seja o teu nome. É interessante observar que o nome de Deus, ele não será. O nome de Deus, ele é santo. Deus, ele é santo. Deus não é santificado, porque ele não depende de ninguém para se tornar santo. Ele é por natureza, ele é santo. E qual a ideia aqui da oração nos ensinar santificado seja o teu nome? No mínimo aqui nós podemos tirar duas lições aqui. Quando alguém diz santificado seja o teu nome, a primeira lição que eu tiro é a oração de alguém que reconhece a santidade do nome de Deus. Olha, Pai, tu és o meu Pai que está nos céus, eu reconheço que o teu nome é santo. A ideia de santificado, ou seja, de reconhecer o nome de Deus como santo. Uma outra ideia, ou conclusão que eu tiro desse termo, é que quem está se colocando diante de Deus, chamando a Deus de Pai, é alguém que se comporta como um filho. E uma vez que eu me coloco como um filho de Deus, e eu digo santificado seja o teu nome, eu estou querendo dizer o que no meu entendimento? Através dos filhos de Deus, a santidade de Deus é reivindicada. Através daqueles que se dizem filho de Deus, o nome de Deus tem que ser glorificado na boca do ímpio. É necessário que as pessoas, ao perceberem, ao saberem ou ao notarem o meu relacionamento com Deus, que elas possam glorificar a Deus. Toda vez que Deus é glorificado através do meu testemunho, o nome de Deus está sendo santificado através da minha vida. Mas se Deus é zombado através do meu testemunho, o nome de Deus não está sendo santificado. O nome de Deus está sendo profanado. Então imagine você que quando você diz diante de Deus, o chama de Pai, e está dizendo que santificado seja o teu nome, você deveria ter consciência de estar assumindo um compromisso com Deus, que através da sua vida o seu nome será santificado. O seu nome será glorificado e não profanado. Mesmo porque a Bíblia e o próprio Deus nos adverte, na lei de Moisés, que não deveríamos tomar o nome de Deus em vão. Dizer ser cristão, dizer ser servo de Deus, dizer ser filho de Deus, com uma conduta que desabona a moral divina, é exatamente profanar o nome de Deus. Então que nós comecemos a perceber a seriedade da oração do Pai Nosso. É alguém que chega diante de Deus, o reconhece como um Pai, depois reconhece a santidade do nome de Deus e se prontifica
para que através da sua vida o nome de Deus seja santificado, o nome de Deus seja glorificado. Aí o verso sequente de número 10, depois desse reconhecimento da paternidade de Deus, da santidade do nome de Deus, o verso 10 nos apresenta: venha o teu reino. Qual o sentido que eu deva ter em mente ao dirigir-me para Deus e dizer, venha o teu reino? Geralmente as pessoas, quando pensam, venha Deus, venha o teu reino sobre mim, inconscientemente ou conscientemente, as pessoas estão pensando nas riquezas do reino de Deus. Venha o teu reino, venha a nós o teu reino. Mas pensando nos benefícios, nas riquezas do reino de Deus. Porém, o primeiro sentido, o sentido primário de reino, é a relação de rei e súditos. Não existe um reino sem a pessoa do rei e sem a pessoa do súdito. Então, alguém que chega diante de Deus pedindo que venha o teu reino, deve, em primeiro lugar, se colocar na posição de súdito, de servo, reconhecendo Deus como um rei. Assim, Deus poderá reinar. E qual a ideia de reinar? Reinar é governar, é mandar, é dirigir. Então, quando alguém diz para Deus, venha o teu reino, está dizendo o quê? Que o teu governo, que o teu comando esteja sobre a minha vida. Então, venha o teu reino. É se colocar na posição de súdito para estar submisso ao rei que comanda no reino e, é claro, desfrutar das benesses de um reino. Mas a ideia primária é a ideia de um rei e de um súdito. Então, ao se colocar diante de Deus e pedir a Deus que venha o teu reino, ao você fazer esta oração, você deve ter consciência que você está dizendo, venha reinar, venha governar, dirija a minha vida, a minha vontade, os meus desejos, os meus pensamentos. Então, continuando, venha o teu reino. Uma vez que o reino de Deus já veio, que o domínio de Deus foi pedido, aí vem a sequência do texto. Seja feita a tua vontade. Por quê? Porque se o Senhor veio reinar, se é Ele quem manda, se é Ele que está governando, então seja feita a vontade dEle. E aí o texto completa. Seja feita a tua vontade, tanto na terra como nos céus. Por que a expressão tanto na terra como no céu? Se nós estamos na terra, não seria seja feita a tua vontade aqui na terra? A ideia de dizer seja feita a tua vontade tanto na terra como nos céus é reconhecer que Deus, Ele é soberano na terra, ou Ele deve ser soberano na terra, assim como Ele é soberano nos céus. Que Ele venha a ser soberano na minha vida que estou na terra, assim como Ele é soberano entre os anjos, os arcanjos, os querubins e serafins. Então a ideia aqui do texto é exatamente reconhecer o governo de Deus, a soberania de Deus, tanto no mundo espiritual quanto no mundo material. É se permitir ou buscar de Deus o domínio sobre a sua vida, reconhecendo-o como o Senhor dos céus e da terra. O verso de número 11. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. O que isso quer dizer? Aí pão é só uma metáfora, não é o pão no sentido lá do pão de trigo. Pode ser também o pão de trigo, mas não apenas o pão de trigo. Pão aqui é todo o alimento, é a água, é o arroz, é o feijão, é a carne, é o alimento, é o oxigênio de cada dia, o ar que nós respiramos. Então aqui, quando aquele que está orando diante do Senhor, ele usa a expressão o pão nosso de cada dia,
dá-nos hoje, ele está se colocando e reconhecendo que Deus, ele é o provedor das nossas necessidades diárias. O pão de cada dia. É se colocar na dependência do cuidado de Deus a cada dia e ao mesmo tempo reconhecendo que é dele que vem todo o nosso sustento diário. Não é porque eu sou forte, não é porque eu sou inteligente, não é porque eu tenho bens que eu não dependo de Deus a cada dia. Porque a nossa força vem de Deus, a saúde vem de Deus, os bens vêm de Deus. Então a ideia de colocar-se diante de Deus o pão nosso de cada dia é entender que é o Senhor que nos sustenta a cada dia. Eu costumo sempre dizer que Deus, ele usou seu poder para criar as suas criaturas, e nós somos uma delas. E ele continua usando o mesmo poder para sustentá-las. Porque se Deus se afastasse, todos nós já teríamos sido extintos. Então o Senhor, com o seu poder, ele nos criou e com o mesmo poder ele nos sustenta. Então a ideia aqui do pão nosso de cada dia dá-nos hoje é o entendimento de um coração dependente de Deus, sabendo que o Senhor cuida de cada um de nós, a cada dia nós podemos contar com o cuidado de Deus. Não é o pão nosso do amanhã, do depois do amanhã, do daqui a um ano. É o Deus do cada dia, ou seja, cada dia eu me coloco na dependência de Deus, porque é Ele quem me dá o sustento dia após dia. É Ele quem me dá a saúde. É Ele quem faz com que eu durma e acorde no outro dia. Isto é também o pão nosso de cada dia. Louvado seja o nome do Senhor. Aí o verso de número 12, eu quero chamar a atenção de vocês. O verso 12, ele é muito interessante, e também o verso 13, mas no momento eu quero chamar a atenção do verso 12, quando nos diz o seguinte, fala sobre o perdão de Deus. Nós vimos aqui falando sobre abrir a oração, reconhecendo a grandeza de Deus, pedindo o domínio de Deus, pede o pão de cada dia, e agora daqui para frente é um pedido, a proteção de Deus na vida espiritual, ao perdão e à proteção à tentação. Aí o verso 12 nos diz o seguinte, perdoa as nossas dívidas. Olha, esse é um texto que tem levantado discussões entre alguns críticos da Bíblia, exatamente pela expressão dívidas. É claro que a Bíblia diz que Cristo riscou a inscrição, a dívida que havia contra nós, Jesus riscou lá na cruz do Calvário. Então aqui nós temos que entender minimamente a ideia de perdoa nossas dívidas. Dívidas aqui no sentido de que nós ofendemos a Deus, o homem pecou diante de Deus e ele se tornou inimigo de Deus, devedor. E Jesus, ele veio pagar o preço pela nossa dívida, pela nossa redenção. Porém, há aqueles que criticam a inserção da expressão dívidas. Por quê? Porque dentro do contexto do texto, talvez a palavra mais aplicável seria perdoar as nossas ofensas, porque nós ofendemos a Deus. E até quem diga que a expressão dívida é uma expressão tanto quanto capitalista, no sentido do homem capitalista entender, por viver em torno do capitalismo, ele usar a expressão dívida ao invés da expressão ofensa, que seria a expressão mais adequada, segundo alguns. E aí eu pesquisando em algumas versões da Bíblia, achei interessante, aí além da versão usada aqui na revista da Escola Dominical, eu pesquisei aqui em duas Bíblias, nessa Bíblia aqui, que é a Bíblia anotada,
uma Bíblia anotada, versão Almeida, revisada e atualizada, nós temos aí Mateus, nesse verso, Mateus 6,12, que vai estar exatamente falando da mesma forma. Perdoa-nos as nossas dívidas. Então essa versão diz a mesma coisa. Numa outra versão, que é a versão, essa outra Bíblia aqui, que é a Bíblia de aplicação pessoal, aqui essa Bíblia, que é uma versão de Almeida corrigida e revista e corrigida, ela vai usar também aí Mateus 6,12, vai usar a seguinte expressão: perdoa as nossas dívidas. Então as duas versões usam perdoa as nossas dívidas. Depois eu vou voltar para elas. Uma versão que eu encontrei aqui, uma Bíblia já antiga, uma versão católica, até aqui o índice das referências do ano já não tem mais, mas essa versão católica, ela vai usar a seguinte expressão aí no verso 12: perdoai as nossas ofensas. Então essa versão aqui católica usa, no lugar de dívidas, usa a expressão ofensas. Isso não é um mero detalhe. Nessa outra versão, que é uma versão hipermoderna, que é a Bíblia aqui da minha filha, a Bíblia da Garota de Fé, esta Bíblia, que é a versão do Mundo Cristão, ela usa, aí no verso 12 do capítulo 6, perdoai nossas ofensas. Então, na sequência aqui do texto, ficaria como o texto: perdoai as nossas ofensas, como também nós perdoamos as pessoas que nos ofendem. Nessa versão aqui, da Garota de Fé. Na versão católica, ficaria também: perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos ofenderam. Falando da ofensa. Na versão da Bíblia aplicada, que é a outra versão que eu li, já estaria: perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Na de aplicação pessoal, ou na anotada, melhor dizendo, também ficaria da mesma forma: perdoai nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então, duas versões falando de dívidas, perdoai nossas dívidas como nós perdoamos os nossos devedores. Duas versões: perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos aquele que nos tem ofendido. Olha, eu só estou trazendo a nível de informação, por quê? Porque aqueles que usam a crítica, que deveria, a palavra mais correta deveria ser ofensas, tem uma base na sequência aí do contexto, que é o verso 14. O verso 14, nessas duas versões, que usa a palavra, no caso, dívida, o verso 14 vai dizer assim: o próprio Jesus, depois dele ensinar a oração, aí Jesus vai endossar a oração dizendo: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Então o próprio Jesus usa aqui a palavra ofensa, ou seja, ele manda pedir perdão a Deus e que nós devemos perdoar as ofensas dos homens para que Deus perdoe as nossas ofensas. Então o sentido aí do verso 12, dentro desse contexto aqui, o sentido mais provável para ser fiel ao contexto do texto seria: perdoa as nossas ofensas. E é claro que a nossa ofensa foi uma dívida diante de Deus, isso sem sombra de dúvida. Mas para ser fiel mais ao contexto, aqueles que criticam o uso da palavra dívida, dizendo que essa é uma expressão mais capitalista, baseia-se exatamente no que está no verso 14, que são palavras do próprio Jesus, dizendo o quê? Que se Deus, ele irá nos perdoar, já que nós pedimos a Deus que nos perdoa, se nós perdoarmos as ofensas. Então aqui na Bíblia anotada, verso 14, vai falar de ofensas, como na Bíblia de aplicação pessoal também, quando diz o seguinte: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial perdoará a vós, perdoará as vossas ofensas. E aí na Bíblia da versão católica que nós lemos,
O verso 14 vai dizer o quê? Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, vosso Pai também vos perdoará, como está nas demais Bíblias. Na versão, na Bíblia de Garota de Fé, vai também dizer a mesma coisa no verso 14. Porque se vocês perdoarem as pessoas, que ofenderem a vocês, o Pai de vocês que está no céu também perdoará a vocês. Então eu quis trazer essa informação porque colocar os dois lados da questão. Uma ofensa é, em certo sentido, um débito para com Deus? Sim. Porque a Bíblia diz que os nossos pecados fez separação entre nós e Deus. E a Bíblia diz que Jesus veio pagar a dívida, o inscrito que havia contra nós. Porém, nós temos que entender, deixar bem claro, que nós pedimos perdão dos nossos pecados. Jesus não morreu na cruz para pagar as minhas contas. Jesus morreu na cruz para pagar o preço pelos meus pecados. Portanto, eu quis fazer essa observação para mostrar que o que o homem fez contra Deus foi uma ofensa. O homem pecou contra Deus. E aí a oração do Pai Nosso nos ensina: perdoai as nossas ofensas, os nossos pecados, que é uma dívida. Assim como perdoamos aquele que nos tem ofendido, aqueles que pecarem contra nós. Porque a Bíblia diz que se nós não perdoarmos os homens os seus pecados, Deus também não nos perdoará. Então aqui é interessante que o Pai Nosso, voltando ao texto, fazendo essa ressalva, perdoai nossas dívidas ou perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos os nossos devedores ou quem nos tem ofendido. Quando eu oro isso no Pai Nosso, eu estou dizendo o quê? Olha, Deus, tu me perdoas porque eu tenho a prática, eu tenho o costume de perdoar as pessoas que me ofendem. Então imagine se eu chego diante de Deus, pedindo perdão a Deus, colocando como condição de perdão porque eu tenho a prática de perdoar o outro. Será que de fato eu perdoo aqueles que me ofendem? Será que eu estou à altura de orar o Pai Nosso, pedindo a Deus que Ele pode me perdoar, porque eu tenho o hábito de perdoar? Olha que não é tão fácil. Então, se eu não consigo perdoar o meu irmão, ou o meu inimigo, como é que eu posso reivindicar o perdão de Deus? Vocês estão observando porque o Pai Nosso não é uma reza, ou não deve ser usado como reza? Infelizmente, muitos usam como reza, até mesmo aqueles que se dizem cristãos evangélicos. Porque exatamente o Pai Nosso é uma oração de compromisso e de responsabilidade diante de Deus. Eu estou garantindo diante de Deus que eu tenho o hábito de perdoar, e por isso Deus, Ele deve me perdoar, porque eu já perdoei primeiro. Então observe, analise a tua vida e vê se você está enquadrado dentro da oração modelo, oração difícil, que é a oração do Pai Nosso. Aí na sequência do texto, então nós temos, vou reler o verso 12, perdoai as nossas dívidas, nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores ou os nossos devedores. E aí o verso 13, também ele é muito importante. Que o verso 13, nós vamos ver aí no verso 13, aqui na lição está: e não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. Aqui nas duas versões, na Bíblia anotada, o verso 13 nos apresenta: e não nos deixeis cair em tentação. Aqui é deixeis cair. Na Bíblia de aplicação pessoal, o verso de número 13. Verso 13. Cadê? 6, 13. E não nos induza. Da aplicação pessoal está: não nos induza à tentação, da mesma forma como está aqui a lição. Na Bíblia anotada, não nos deixeis cair em tentação. Vamos ver na Bíblia da Garota de Fé.
13. Não deixes que sejamos tentados, como na Bíblia anotada. E na Bíblia, na versão católica, nós temos: e não nos deixe cair em tentação. Então, ganhou aqui a maioria: não nos deixe cair em tentação. Porque também eu fiz questão de trazer essas várias versões, e apenas a Bíblia de aplicação pessoal e aqui a revista colocou: não nos induzas à tentação. Porque aqui, dentro da leitura, se fizermos uma leitura aqui, é claro, eu estou partindo da Bíblia aqui no português, isso é bom deixar muito claro, que cada versão pode ser uma traição, mas aqui nessa versão aqui em português, é como um professor de língua portuguesa, ao ler esse texto: e não nos induzas, e aqui tem, não é nos induza à tentação, que a tentação não nos induza, aqui é um A acraseado. Então, alguém aqui dentro dessa versão, ou usando essa versão com essas palavras: não nos induza à tentação, talvez falando, alguém pensar: não, está pedindo para que a tentação não induza, mas não é isso. Porque um A com crase, ele é o que? É uma junção de um artigo com uma preposição. Então temos o primeiro A, que é uma preposição que junta com o artigo. Então era como se estivesse assim: não nos induza para a tentação. Então para A, que também tem o valor de para A com A, um A com crase, que é um A com acento grave. Então nesse caso aqui, não nos induza a gente fala a tentação, mas tem dois As, não nos induza para a tentação. É como se o orador que estivesse orando para Deus nessa versão diz: ó Deus, não nos leve para a tentação. E aí há uma contradição enorme quanto ao contexto geral da Bíblia. Porque a Bíblia diz que Deus, ele não pode ser tentado, por isso a ninguém ele tenta. Então Deus, ele não leva o homem à tentação. Deus, ele não tenta o homem, porque ele não pode ser tentado pelo mal. Então, se Deus não pode ser tentado, ele também não tenta o homem, ele não leva o homem à tentação. Então, quando usa a expressão não nos induza para a tentação, é como se houvesse a possibilidade de Deus nos induzir para a tentação. Isso gramaticalmente, semanticamente, sendo fiel a essa versão, ao texto aqui em língua portuguesa. Porque o A craseado é exatamente para tirar qualquer ambiguidade, para não ficar nenhuma dúvida. Então, não nos induza para a tentação. E as outras versões que eu li, essa daqui: não nos induza para a tentação, mas livra-nos do mal. O próprio final aqui dessa primeira parte do texto, mas livra-nos do mal, ele já dá a nos entender, a nos perceber da necessidade de um clareamento quanto à expressão correta. Porque tanto a versão da Bíblia da Garota de Fé, quanto da Bíblia Anotada, quanto da Bíblia Católica e outras versões que você pegar, nessa parte da oração está dizendo: não nos deixes cair em tentação. Então uma coisa é pedir para que Deus não deixe cair em tentação, outra coisa é pedir para Deus não nos levar para a tentação, porque Deus, ele não pode ser tentado e ele não faz isso com ninguém. Então, na minha modesta concepção e à luz das Bíblias que eu li, das versões e do contexto da Bíblia, principalmente tomando o texto que Jesus, Deus, por ninguém pode ser tentado, pelo mal não pode ser tentado, por isso a ninguém ele tenta. Na minha concepção, a maneira mais plausível de entendermos esse verso dentro desse texto é colocar no lugar de não nos induza para a tentação, é não nos deixes cair em tentação. Mesmo porque todo o contexto da oração é a oração de alguém que está se colocando na dependência de Deus, pedindo a Deus a proteção, reconhecendo como um pai, pedindo o governo de Deus, para que a sua vontade seja feita, para que dê o pão de cada dia, para que perdoe os pecados. E por fim também, por que não? Para que esse mesmo Deus não deixe
o indivíduo, aquele que ora, o servo de Deus, para que ele não o deixe cair em tentação. Por quê? Porque a tentação, ela não vem da parte de Deus. E nós não podemos impedir de ser tentados. Mas nós podemos pedir a Deus para nos dar força, para não cairmos diante da tentação. Por isso eu diria, não nos deixes cair em tentação. Seria, ao meu ver, a expressão mais correta dentro desse texto. Não nos deixes cair na tentação, mas livra-nos do mal. Aí, reconhecendo a proteção de Deus e não deixar cair, mas como eu não posso evitar a tentação, que quando essa vier, eu seja livre da tentação, que eu não venha cair na tentação. Então, fechando o texto, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. E aí a oração acaba glorificando a Deus. É interessante observar que ela inicia glorificando a Deus, reconhecendo Deus como Pai Todo-Poderoso, o Pai do céu. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. E ela fecha dizendo, porque teu tudo pertence a Deus. Teu é o reino, ou seja, é o governo. Teu é o poder para efetuar todas as coisas. Tua é a majestade, a glória, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém? Assim seja. Aí fecha-se a oração do Pai Nosso. Oração muito linda, muito comprometedora. E você deve ter consciência ao dobrar os teus joelhos. Você deve fazer um autoexame para conversar, para ver se você está em condição de conversar com Deus através desta oração, deste modelo de oração. Louvado seja Deus. Vamos então agora para o comentário da lição. Vou procurar não demorar muito na lição em si. Nós já fizemos um bom comentário, também estou fazendo um tratamento aí dentário, certamente vocês estão percebendo um pouco de diferença na minha voz. Estou ainda me adaptando, readaptando. Orei por mim, mas nós vamos então ao comentário aí da lição. A introdução da lição nos apresenta a oração do Pai Nosso, conhecida também como oração dominical, do latim Dominus, quer dizer Senhor. Portanto, a oração do Senhor é um dos textos mais conhecidos da Bíblia. Mais conhecido, mas talvez pouco entendido. Pessoas de todas as idades e de diversos ramos do cristianismo conhecem pelo menos as primeiras palavras da oração, certamente conhecem. Muitos livros, poesias e hinos sobre o tema já foram produzidos ao longo da história. Lutero escreveu um comentário sobre o Pai Nosso, juntamente com os 10 mandamentos e o credo apostólico no seu Catecismo Menor, em 1529. Isso por si só mostra a importância dessa oração no cristianismo. Aí vem aí o primeiro tópico da lição, a oração. Aí vem aí algo muito interessante falando sobre a importância da oração, no caso, para o cristianismo, dentro do cristianismo. A oração é a alma do cristianismo e expressa a nossa total dependência de Deus. Pensar um cristianismo sem oração é algo impensável. A oração é a alma do cristianismo. Não é possível conceber um cristão que não ora. O verdadeiro cristão, ele ora, ele busca a face do Senhor. Portanto, a oração é a alma do cristianismo, porque ela vai expressar a nossa dependência de Deus. Só ora aquele que depende de Deus, ou pelo menos a verdadeira oração é um gesto de dependência de Deus. E nesse gesto de dependência nós nos relacionamos com Ele. A oração é tão antiga quanto a humanidade. O próprio Jesus se dedicava à oração particular e secreta. Sendo ele Deus, vivia em oração contínua. Que exemplo! O que não diremos nós com respeito à oração? O que eu faço uma ressalva, porque muitas das vezes falam, Jesus, que era Jesus precisou orar, como se Jesus não fosse homem. Jesus, enquanto Deus, ele não precisava de oração. Mas Jesus, enquanto homem, enquanto totalmente homem, ele tinha que orar. A oração, viver sem uma vida de oração, não era um luxo ao qual Jesus podia dar. Enquanto homem, enquanto alguém que tinha um ministério para realizar.
ele necessitava de uma vida de oração. Se Jesus não orasse, se ele não jejuasse, se ele não consagrasse, ele não venceria enquanto homem. Jesus, ele orou para nos deixar o exemplo e para mostrar que de fato nós precisamos orar. A oração é esse canal de comunhão com Deus, esse canal de relacionamento com Deus que todo cristão deve buscar. Portanto, Jesus, ele é o nosso exemplo vivo de oração para que nós possamos seguir. Aí o primeiro subtópico, a definição de oração. Oração, como já falei, é falar com Deus, é comunhão com Deus. Devemos tirar da mente aquela ideia de que oração é pedir. Não, oração não é pedir. A oração é relacionamento. E nesse relacionamento você fala das suas necessidades, sim, mas você também conversa com Deus. Você dialoga com Deus. Você agradece a Deus. Você se coloca diante de Deus. Então a definição, a declaração de fé das Assembleias de Deus define a oração como ato consciente. Isso é importante, a oração deve ser um ato consciente. Não é um ato louco de alguém que fica falando, dizendo palavras porque alguém mandou dizer. Então é o ato consciente pelo qual a pessoa dirige-se a Deus para se comunicar com Ele e busca ajuda por meio das palavras de pensamento. Então a oração é um ato consciente de alguém se colocar diante de Deus, derramando a sua alma perante a sua presença. A oração é central para a vida cristã. A fé cristã não prescreve, não há uma prescrição sobre o local, que local devorar, somente na igreja, não há prescrição sobre o local de oração, sobre o dia da semana que devorar, horário, postura, se é em pé, se é sentado, se é ajoelhado, para fazer oração. Não, a oração o que tem que estar diante de Deus é o nosso coração. Se ajoelhado, se em pé, se deitado, se andando, não importa. O mais importante não é a postura física, o mais importante é a postura da alma, é a postura do espírito, é a postura do coração diante de Deus. O ensino cristão é orar sem cessar. Esse é o ensino da Bíblia, que está lá em 1 Tessalonicenses 5,17. O que a Bíblia nos ensina é que devemos orar sem cessar. Não importa a posição, não importa como nos colocamos fisicamente falando. Não há problema para quem deseja orar em pé, prostrado em terra, de joelhos. A postura física não importa. O importante é a posição espiritual diante de Deus. É orar com sinceridade, é estar em comunhão com o Senhor Jesus. Então, o mais importante é como você está espiritualmente diante de Deus. Louvado seja Deus. O subtópico 2. Exemplos bíblicos da oração. A Bíblia mostra a oração desde Q7. Aí o filho registrado na Bíblia, aí o terceiro filho, após o nascimento de Adão e Eva, após o nascimento de Caim e Abel, quando Caim mata o seu irmão Abel, vem então o seu novo filho, que é o filho Sete. Então o que o texto nos diz aqui? A Bíblia mostra a oração desde que Sete, filho de Adão e Eva, nasceu. Então quando ele nasceu, quando Sete nasceu, então se começou a invocar o nome do Senhor. A Bíblia diz que começou a invocar, a orar ao Senhor a partir do nascimento de Sete. Essa prática continuou na vida de patriarca do Gênesis, como Abraão, Isaac, Jacó. Eram homens de oração que buscavam a Deus. A oração estava presente na vida de Moisés, do profeta Samuel, do profeta Elias, entre outros, Jeremias, que era o profeta chorão, entre outros, e dos reis piedosos como o rei Ezequias, que orou a Deus e teve ali os seus dias de vida aumentados. Então a oração fazia parte dos grandes modelos do Antigo Testamento, como também no Novo Testamento. Os apóstolos, a igreja, era uma igreja que vivia em constante oração. Subtópico 3. Jesus e a prática da oração. Os evangelhos relatam que Jesus orava em secreto continuamente e chegam a registrar algumas orações, como aquela feita no jardim do Getsêmani, e também aquela em favor dos discípulos, a oração sacerdotal, pedindo para não os tirar do mundo, mas que os guardasse no mundo, no caso dos seus filhos. Todos os evangelhos mostram a oração individual do Senhor.
Mesmo sendo Deus, Jesus estava na condição humana e, como tal, como homem, buscava a dependência do Pai. Jesus é o maior exemplo de oração para os cristãos. Louvado seja o nome de Jesus. Aí o tópico 2 da lição, a oração no Sermão do Monte. Muito interessante essa parte aqui do comentário. O Senhor Jesus falou sobre o assunto no Sermão do Monte, que vale a pena ler ali Mateus 5 a seguir. No Sermão do Monte, para corrigir, o Senhor Jesus falou sobre o assunto, oração, no Sermão do Monte, para corrigir as distorções existentes na época sobre a oração. É necessário reconhecer nas palavras do verso 5 ao 8 o que Jesus estava ensinando, qual prática tinha a aprovação de Deus e o que era reprovado, que é aquilo que nós já lemos no textuário. Aí o verso 5, oração nas praças e nas sinagogas, que eram ali os chefes religiosos que faziam, também nós já falamos, mas vou ler aqui. Jesus não estava proibindo orar nas ruas, praças ou sinagogas, isso é muito interessante. Quando Jesus fala daqueles que oravam nas praças e na sinagoga, ele não está proibindo que se ora na praça, que se ora na sinagoga, só tem que orar dentro do quarto. Não é isso que ele está falando. Ele está simplesmente trazendo uma lição que aqueles que faziam assim, que oravam na praça e na sinagoga, eram pessoas que faziam isso para se aparecer, para serem vistos pelos homens. Então ele não está proibindo a oração, mas está proibindo a postura, a intenção do coração dessas pessoas. Então ele não está proibindo. É que líderes religiosos da época procuravam as esquinas e os locais movimentados, onde levantavam as mãos para cima na presença das pessoas, para mostrar a elas uma imagem de alguém piedoso e temente a Deus, para querer ostentar uma vida religiosa, uma santidade, a qual de fato eles não possuíam, ou pelo menos em espírito e em verdade não possuíam. Eram exibições para serem elogiados pelos políticos, pelo público, melhor dizendo. Por isso Jesus disse, em verdade vos digo que já receberam o seu galardão os que assim o fazem. São essas práticas exibicionistas que Jesus proibiu aos seus discípulos, e não as orações em público nas igrejas. Ele mesmo ensinava, pregava e curava nas sinagogas. Estava orando quando o Espírito Santo desceu sobre ele no batismo. Aí tem a referência de Lucas 3:21. Sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. Ele também orou em público por ocasião da ressurreição de Lázaro. Ele pede a Deus, diz a Deus, eu sei que sempre me ouve, entendeu? E ele vai lá e dá a palavra de ordem. Então Jesus, ele é um exemplo de oração pública. Não há erro nenhum em orar em público. Subtópico 2. Oração em secreto. Jesus proíbe a ostentação e a hipocrisia daqueles que oravam em público. Não há como alguém se mostrar, olha que interessante, não há como alguém se mostrar estando no próprio aposento, sozinho em oração, onde ninguém está vendo. Isso, no entanto, não significa que a oração só pode ser aceita em secreto. Mas a ideia de Jesus falar de orar no secreto era exatamente para que não estivesse ostentando uma religiosidade em contrapartida, em contraponto com aqueles chefes religiosos. Mas significa que Deus ele é onisciente, onipresente, e ele conhece o nosso coração e nos recompensará. O Deus que vê a oração em público, ele vê a tua oração em secreto. Ou seja, as nossas petições e súplicas são atendidas. A oração no lugar secreto, em uma das dependências da residência, sem a comunhão com Deus, tampouco tem a aprovação do Senhor. Então a questão não é o lugar. Alguém pode orar na praça pública e estar em comunhão com Deus. E alguém pode orar no seu secreto, lá no seu quarto, e não estar diante da presença de Deus. O que importa não é o lugar, é o coração, como nos colocamos diante do Senhor. Subtópico 3. As vãs repetições. Jesus, ao instruir com essas palavras, orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Isso dá a entender que havia judeus que oravam como os gentios, ou seja, eles eram como os pagões. Há religiosos que levam horas orando e repetindo palavras sagradas, rezas,
repetindo e repetindo, pois acredita que isso aumenta o seu crédito no céu. Bobagem. O termo grego usado para vãs repetições é batalogel, que quer dizer repetir palavras sem sentido, sem racionalidade. Daí o perigo de ficar só repetindo o que o pastor mandou, o que o padre mandou, e aí fica repetindo palavras, repetindo sem nenhuma consciência. A eficácia da oração não está na sua extensão, no tamanho, nem nas repetições das palavras, pois oração é também comunhão com Deus. Então, a oração eficaz não é na quantidade de palavras e nem no tamanho da oração. A oração eficaz é quando o meu espírito ora, envolvido pelo Espírito Santo, que nos ensina a orar. O quarto subtópico do ponto 2. Entendendo o ensino de Jesus. O mestre não está condenando a oração longa ou repetitiva. O mestre não está condenando a oração longa ou repetitiva, mas as vãs repetições. Quando fala aqui não está condenando as orações longas ou repetitivas, o Pai Nosso. Eu oro o Pai Nosso hoje, posso orar amanhã, estou repetindo. Mas uma coisa é estar dizendo palavra por palavra. Outra coisa é eu estar, cada novo momento de oração, ser um novo estar diante de Deus. Ser um novo bate-papo, um novo relacionamento. E não algo mecânico. Então, o que o Senhor está condenando são repetições por repetições. O próprio Jesus, no Getsemane, repetiu as mesmas palavras 3 vezes na oração, quando ele pedia para passar aquele momento de tormenta. Jesus passou a noite orando no monte para escolher os 12 apóstolos, a vida de oração que Jesus tinha. Com certeza, essa oração não foi curta, foi uma oração longa ali. Então, um exemplo de uma oração longa de Jesus. E ele tinha uma jornada de oração muito longa. Além disso, ele nos ensina a orar sem nunca desanimar. Jesus nos ensina em Lucas 18:1 a orar, pedir, a orar sem nunca desanimar. A oração do Pai Nosso é usada na adoração coletiva desde muito cedo na história e continua ainda hoje em muitas igrejas nos diversos ramos do cristianismo. E o último tópico da lição, o Pai Nosso. Aí eu já expliquei, só vou estar lendo quando nós já explicamos aí a oração. Jesus repetia os seus ensinamentos em ocasiões e locais diferentes. Esses discursos são registrados às vezes por mais de um evangelista e assim surgem algumas modificações. Um exemplo disso é a oração do Pai Nosso em Mateus e em Lucas. São 2 situações de locais diferentes. Sua importância está no fato de ser uma oração modelo. Se há uma mudança em alguns termos, mas o importante é que é uma oração modelo. Podemos dividi-la em 3 partes. Quais são as 3 grandes partes que você pode dividir a oração do Pai Nosso? Primeiro, a primeira parte é sobre o Deus que adoramos. Pai Nosso que está no céu, sobre o Deus que adoramos. A segunda parte, falar das nossas necessidades, o pão nosso de cada dia. Responda às nossas necessidades, é a segunda parte. E a terceira parte é o pedido a Deus do livramento dos perigos que nos cercam. Primeiro subtópico, o nosso Deus, que é a primeira parte da oração. O Pai Nosso é uma oração modelo e isso pode ser visto na linguagem usada por Jesus. Vós orareis assim. Então, quando Jesus diz, vós orareis assim, ele está dando um modelo. Não é necessariamente que tinha que orar só o Pai Nosso. Orará da maneira, no modelo dessa oração deixada por Jesus. Então, vós orareis assim. E não o que devemos orar. É um modelo de como deveria, não de como nós deveríamos seguir, não o que deveríamos falar nas nossas orações, no caso, aí a oração do Pai Nosso. Ele continua, aí entra a oração. Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Então, essa é uma forma de se dirigir a Deus que é peculiar no Novo Testamento, pois os justos do Antigo Testamento nunca usaram, no caso, o nome assim, diretamente dessa forma. Então, essa forma de se dirigir a Deus é peculiar ao Novo Testamento, pois os justos do Antigo Testamento nunca usaram essa forma de se dirigir a Deus. Deus, o Criador,
é o nosso Pai. Quando eu digo Pai Nosso que está no céu, eu estou reconhecendo a paternidade de Deus. A liberdade que temos de nos aproximar dele, chamá-lo de Pai, ou de maneira mais íntima, de Abba Pai, que é papai, o paizinho, a expressão aramaica que significa papai, é um dos grandes privilégios dos cristãos. Essa bênção foi mediada por Jesus. Santificar o nome, no caso, santificado seja o teu nome. Santificar o nome não significa tornar seu nome santo, pois ele já é santo em sua essência, mas é conhecê-lo como um tal e reconhecê-lo na nossa vida como um tal, como um Deus é santo. Segundo subtópico, as nossas necessidades, que é a segunda parte da oração do Pai Nosso. A primeira, reconhecendo Deus como nosso Deus. A segunda, as nossas necessidades. E a terceira, o livramento dos perigos. Segunda parte, as nossas necessidades. O termo pão, o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, inclui tudo aquilo que o nosso corpo necessita. O ar que respiramos, tudo. Mas só hoje e o futuro. Jesus nos ensina a sermos moderados em nossos desejos e pedidos. Isso remete também à confiança na provisão de Deus para a nossa vida. Por que o pão nosso de cada dia? Porque é a dependência de Deus em cada momento da nossa existência. Então o perdão também perdoa nossas dívidas. O perdão é outro ponto importante dentro das nossas necessidades. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Já não fomos perdoados e já não somos filhos de Deus? Aí vai uma pergunta. É verdade, mas estamos sempre expostos ao pecado. Todos nós pecamos, todo dia nós pecamos. É a necessidade de estarmos sempre pedindo a Deus o seu perdão, a sua misericórdia. Todavia precisamos também perdoar aos que nos fazem mal. Não é perdoar apenas ao amigo, mas o desafio é perdoar principalmente os nossos e também os nossos inimigos. O último subtópico, o livramento dos perigos, que é a última parte da oração. Essa petição no Pai Nosso, não nos induza ou não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, se refere aos perigos diários a que estamos expostos no mundo sedutor e corrompido. É verdade que Deus não tenta as suas criaturas, como está lá em Tiago 1, verso 13. Deus não pode tentar, não pode ser tentado e também ele a ninguém tenta. Então Deus ele não tenta as suas criaturas. Vamos ler aí Tiago 1, verso 13. Tiago 1, verso 13, que aí nós vamos estar entrando em contato diretamente com o texto. Tiago 1, verso 13, diz assim: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo a ninguém tenta. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Então aí nós vimos que Deus não tenta ninguém, mas devemos pedir a Deus que não permita que voluntariamente venhamos a nos deparar com as tentações. A oração termina com uma doxologia, fechando, porque teu essa exaltação a Deus, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Para ser um resumo de um trecho da oração de Davi, quando fecha enaltecendo a Deus. A expressão reflete o espírito das sagradas escrituras, esse espírito de louvor e engrandecimento a Deus. E finalmente a conclusão da nossa lição nos apresenta. Diante do exposto, concluímos que a oração deve ser uma prática contínua e não ser recebida como um mandamento. É uma prática, não é um mandamento. Deve ser uma necessidade. Mas como uma necessidade que temos da dependência de Deus. Note que Jesus não está mandando ninguém orar no discurso do Sermão do Monte. Ele disse, quando orares, quando tiveres a necessidade de entrar em comunhão com Deus. E bom seria que isso fosse em todo o tempo. Isso revela que a oração já era hábito do povo israelita. Eles já tinham o hábito de orar. Jesus só estava instruindo que quando eles orassem, eles tivessem uma postura espiritual correta. Então já era um hábito israelita orar, costume preservado desde o Antigo Testamento. Jesus estava corrigindo as distorções existentes. Então, que nós possamos aprender
nessa lição que tenhamos aprendido e aprender a cada dia com Deus, da necessidade que nós temos de orar sem cessar. Porém, que a nossa oração seja uma oração inteligente, seja uma oração racional, seja uma oração de pessoas que têm consciência do que estão fazendo. Consciência que ao dobrar os joelhos, ou em pé, ou deitado, seja lá como for, de que estão diante de Deus, estão conversando com Deus, e não meramente repetindo palavras vazias. Que Deus nos abençoe. Um grande abraço, a paz do Senhor e até a próxima. Em nome de Jesus, oreis por nós. Amém.